Tudo bem, seu Bira? Tem que estar bem. O 1 Reis, capítulo 12, capítulo 13, quando eu falo para vocês, cuidado com revelação, com profecia, que o Senhor me falou, não sei, irmão, isso não é verdade. Então não precisa Bíblia. Para que Bíblia, irmão? E essa mulher, tadinha, sambou, rodopiou, e falou em língua, não sei o quê. Depois você precisa de ver o áudio dela. Não deixar de enterro. E se matou. Outra coisa, cuidado, esse negócio, tem coisas no Google, no Facebook, que é muito boa, mas você precisa entender, eles são convertidos, eles têm o Espírito Santo, então nem toda informação da Bíblia pode dar, hein? E tem gente que tem o Google, o Facebook como pastor, não funciona. Ontem eu fiz uma pesquisa sobre o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Sabe o que eles estão falando? Que é o galpão, ou sei lá o que. Não, irmão. O templo é o seu corpo, eles não entendem isso. Aí eu falei, Jesus, coitado das pessoas que tudo perguntam do Google. O templo é o seu corpo. A palavra de Deus não diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então Deus não entra aqui dentro. Não é isso. Deus não habitar em templos feitos por mão de homem é esses bonequinhos que fazem aí, diz que é Jesus Cristo, diz que Deus não habita nessas coisas. Manequim. Nós não, nós somos o templo de Deus. O próprio Deus diz: vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Deus mora em você. Por isso que Deus tem que ser alimentado pela própria palavra. Porque quem somos nós? Nós somos um espírito, nós somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. A pessoa quando morre não acabou não, irmão. Acabou o corpo, vai lá no cemitério, bota lá o corpo, daqui a pouco entra em decomposição, volta a ser pó. O espírito não. O espírito, a quem ele estava servindo, a Deus ou ao demônio? Se é a Deus, ele vai para o céu. Se é o demônio, ele vai para outro lugar. Mas morrer não morre mais não. Você já ouviu dizer que morreu um Exum? Que morreu lá uma vovó? Você nunca viu disso, porque espírito não morre, irmão. O espírito é eterno, ou é eterno com Deus, ou é eterno no lago que arde com fogo e enxofre. E não é nem o inferno, não, o inferno não é um lugar, o inferno é um demônio. A morte é outro demônio, a morte mata, o inferno pega. Para que eu não sei, eu sei que ele pega. Mas depois ele vai ter que devolver para Deus. Vocês já viram isso na Bíblia? Já ensinaram isso? Então, olha o que dá a revelação. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. Olha aí. O erro da igreja é não ter a palavra de Deus. Se não tiver, pessoal, não, que lá a igreja é lotada. Que adianta isso? Você vai lá, um odeia o pai, o outro não fala com a mãe, o outro está de mal com o vizinho, o outro xinga. Quer dizer, é um povo que vai à igreja, mas não se converteu. Entendeu? Então, diz aqui: e morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi esse tal homem de Deus, né?
E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus. Eu preciso encontrar esse homem de Deus. E achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água deste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou o quê? Também eu sou profeta, rapaz. Como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. E o homem ficou crendo nisso. Então vou voltar. Foi Deus que mandou, vou lá. E voltou ele, comeu pão. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teu pai. E sucedeu que, sepulcro do teu pai. E sucedeu que, depois que comeu o pão, depois que bebeu água, abardou ele o jumento para o profeta, para que fizera voltar. E foi-se, pois, e o leão fez o que com ele? O encontrou e matou ele. Ah, não era Deus? E isso está acontecendo. É casamento que não dá certo, é empresa que não dá certo, tem gente que abre um negócio, daqui a pouco fecha. Eu vou comprar isso, não consegue, e quando compra, estraga rápido, porque Deus não está no negócio. Uma certa vez, Deus descobriu lá um profeta que andava revelando. Ele disse: vai lá e fala com ele para ouvir a palavra do Senhor. Vocês já viram isso na Bíblia? Ezequiel 13, vamos dar uma olhadinha. Aqui você viu que o homem morreu, tá? O homem morreu. Olha Ezequiel 13 aí. Então a sua vida, quando que minha vida vai mudar? Quando você ouvir a palavra de Deus. A mulher que sofria de hemorragia só foi curada quando ouviu a palavra de Deus. Entendeu? Não adianta ninguém falar: foi macumba, foi isso, foi aquilo, o Senhor está me mostrando. Não. Ela só foi curada quando ela ouviu a palavra de Deus. Entendeu? Então, e veio a mim, capítulo 13, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: olha, uma vez, deixa eu contar um caso para vocês. Eu pastoreava na Igreja Internacional da Graça de Deus. Na época, o missionário R.R. Soares, ele tinha um estúdio de gravação muito bom na casa dele, né? E eu tinha que ir para lá gravar, para a CNT,
né? E eu fui para a gravação. Quando eu voltei da gravação, eu tinha sido convidado para ir num ponto de pregação em Heliópolis. Uma pessoa me convidou e disse: eu vou lá sim. Se eu chegar cedo, eu vou. Aí cheguei da casa do missionário B.R. Soares e tal, almocei, fui para casa, tirei o terno, botei uma camisa polo, e botei uma calça jeans e uma sandália dessas que é fechada atrás e aberta na frente. E fui ao ponto de pregação em Heliópolis. Chega lá, era uma senhora que era pastora, missionária, sei lá. O local é lotado. Aí essa senhora, o pessoal cantando, eu cheguei, fiquei olhando. Não. Daqui a pouco essa senhora falou lá, orou, falou em língua e tal, e sentou numa poltrona. Sentou numa poltrona. E começou a revelar: você aí, veio a mulher e tal. Depois olhou para mim e disse: esse perna de calça aí, irmão. Perna de calça se chama na macumba. Aí o perna de calça veio, foi eu. O olho fechado: eis que eu te dei um livramento. Lá naquela boca de fumo que você estava. Irmão, eu tinha vindo da casa do missionário. Mas o povo parece que está cego. A gente morava ali no Rancho Novo ali. O povo parece que está cego. Quanto mais. Porque se você está morto de fome, aí vem uma pessoa que vai revelar feijão com carne seca para você. Olha aí, é Deus que falou. Deus sabe que eu estou morrendo de fome, irmão. O diabo também sabe. Deus vai te ensinar a ter o feijão e a carne seca, não vai ficar te revelando, irmão. Pega a Bíblia que Deus está falando. Então, com isso, as pessoas não param de odiar. São um pavio curto, se bobear, pula em cima, enfia a mão mesmo, dá um tiro na facada. Porque não tem o Espírito de Deus para lhe dominar. É isso. Se você for criado na palavra, você está sendo criado em Cristo. Entendeu isso? Aí o diabo treme, que você está sendo criado em Cristo. Aí aqui ele avisa, ó: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra quem? Você sabe o que é profeta? Porta-voz de Deus, irmão. Profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Dize aos que só profetizam o que vê seu coração. Aí Deus manda fazer o quê? Ouve a palavra do Senhor. Você não ouvir, você não sabe o que fazer. Não, hoje eu vou lá e essa parada vai ter que ser resolvida. Cadê o Espírito de Deus, irmão? Outro dia eu estava perto de uma igreja, domingo. Aí terminou o culto lá, a igreja que termina o culto 11 e pouco, meio-dia. E tinha uma senhora com a neta. Irmão, foi só sair da porta da igreja. Eu nunca tinha visto ninguém apanhar de Bíblia, eu vi aquele dia. Irmão, mas na cabeça, nas costas, seu cão, seu isso, seu... Era a Santa Ceia. Cadê o Espírito de Deus? Não estou julgando, não. É uma realidade. Como é que pode? Eu sou de Deus, mas eu carrego um desgraçado aqui no meu coração que já devia ter morrido. Ué, que isso, irmão? Entendeu como é que é? Então Deus manda mudar, tem que mudar. Enquanto a palavra não entrar, você não muda. E diz mais:
Assim diz o Senhor Jeová no versículo 3: ai dos profetas loucos, olha aí, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. A maioria tem a vida de cabeça para baixo, irmão, porque Deus não aprova isso. Para que ele deixou a Bíblia escrita? E lá no Apocalipse ele disse: se você acrescentar alguma coisa, e se você tirar, você também está enrolado. Agora, pastor Mota, eu entendi até aqui, mas por que tem que ser a palavra? É tão fácil. Apocalipse 19, não, se Deus não me usar, eu prefiro parar. Vou arranjar um emprego. Acharam? Eu quando vim hoje para cá, eu falei: pai, eu preciso que o Senhor me diz o que eu tenho que falar. Me dá a palavra. E vim. Eu não fico em casa, vai ser isso aqui hoje. Não, aí eu estou fazendo a minha vontade. A de Deus, essa caixa de som, ela sabe o que eu vou falar? Só sai aqui o que eu falar. Assim sou eu, quero ser essa caixa de som na mão de Deus. Só sai aqui o que Ele falar. E o que Ele falou está na Bíblia. Amém? Amém? Bota o que Ele falou em prática, que você vai ver como as coisas mudam. Então, o Apocalipse 19, no versículo 13. Apocalipse 19, 13. Não adianta você vir à igreja só para oração, irmão. Pastor, ora aqui, ora, mas o que você aprendeu? Nada. Olha o perigo aqui, ó. E estava vestido de quê, pessoal? De uma veste salpicada. E o nome pelo qual se chama qual é? E quem é que estava vestido com uma veste salpicada de sangue? Jesus. Quem é Ele? A palavra de Deus, irmão. Se não tem a palavra, não tem Jesus. O que Ele diz? Sem mim é errado. Entendeu? Não funciona, mas sobre a palavra, tudo funciona. Eu, quando estou orando a Deus, eu disse assim: lembra, Pai, que o Senhor falou assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu estou com o Senhor está em mim, então eu quero isso, aí Deus faz. Entendeu, irmão? Mas fora daqui, é você chegar para reclamar uma mercadoria sem nota fiscal. Não tem como resolver isso. Por isso é que temos que ouvir a palavra de Deus. Sem isso, nada feito. Por que Jesus diz: ide por todo o mundo? E o que é evangelho? Palavra e boas novas. Você não pode dar notícia ruim para ninguém. Uma vez eu vi um irmão falando assim para uma irmã: a senhora sabia que a senhora tem um câncer? Deus está me falando aqui agora. Aí eu entrei na frente. Falei: peraí, ô irmão, mas o mesmo Deus está dizendo que levou nossas doenças e levou nossas enfermidades. O que está acontecendo com ele? É mal de Alzheimer? O que é? Aí começou a gaguejar. Eu falei: irmão, estuda a Bíblia. Aí a pessoa fica crendo, passa a ter o danado do câncer. Porque tudo é possível ao que crê. Mota, você é doente. Não, está amarrado, irmão. Sou não.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E por suas feridas fomos sarados. Como é que eu estou doente? Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. E aí? Então vai acontecer o que eu creio. O que eu creio? Que eu estou ruim, estou lascado, estou ferrado, sofro disso, sofro daquilo. Não tem jeito. Sou prisioneiro do que falo, do que creio. Jesus é, quem é Ele? Quem é Ele? A palavra de Deus. Olha, voltando um pouquinho do Apocalipse, vai voltando assim a folha, você vai achar a primeira epístola de João, capítulo 5. Achou? Que às vezes quando você está para resolver uma situação, o diabo faz você esquecer a palavra e partir para a briga. Aí você vai piorar o negócio, né? Aí você piora o negócio. Acharam? Primeiro epístola de João, capítulo 5. O versículo é 7. Vamos ler? O que está escrito aí? Porque 3 são os que testificam no céu. O primeiro qual é? E o segundo? E o terceiro? Vamos voltar? O primeiro qual é? E o segundo? Quem é essa pessoa? Jesus. Entendeu? Por isso que as coisas não funcionam. Porque falta a palavra. E Jesus foi claro, ó, sem mim nada podemos fazer. Entendeu? Onde mais nós vamos aqui? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Quando você mexe com a palavra, você mexeu com Jesus. É como se você tivesse pisado no pé dele, ou feito cosquinha assim na costela. Você ativou Jesus. Você mexeu na palavra. Oi? Evangelho, capítulo 1. O que eu estou falando aqui, o Senhor está assim, ó, bem aqui do meu lado, ou em mim, assim. É isso aí, eu falei isso mesmo, ó. É isso mesmo, é desse jeito mesmo. Ele está confirmando, irmão. E Deus, Ele só confirma o que Ele falou. Não vai para o outro lado que vai se dar mal, eu vou provar isso. Olha aqui. Evangelho de João, capítulo 1, está assim, ó. No princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? E o que é verbo? Palavra, irmão. Você não estudou? Na primeira ou segunda série, o professor ensina sobre verbo. O verbo comer, o verbo falar, o verbo... Enfim, entendeu? O verbo é palavra. Então, no princípio era só a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Depois, quando Deus enviou Jesus, que Jesus tinha que entrar aqui, como nós entramos. Como é que você apareceu aqui na terra? Hein? Pelo ventre da sua mãe. Não foi assim que você apareceu aqui na terra? Então Jesus não podia entrar aqui igual o Exterminador do Futuro, né? Cai numa cuia pelado. Não. Ele veio pela madre de Maria. Ela engravidou, como todas as mulheres. E teve lá seu período de gravidez, que é 9 meses, tal. Aí nasceu. Jesus teve que trocar, não sei o que eles usavam na época, mas ela tinha que limpar o bumbum dele, tinha que dar de mamar, como todo ser humano. Aí foi crescendo, só que era Deus revelado na terra, na forma de homem. E na forma de homem, porque nós somos também, no sentido genético, homens, né? Você já ouviu falar que tem anja lá no céu? Hein?
Então, feminino é só aqui para produção, irmão. É isso, entendeu? Se não fosse as mulheres, não existia homens. O único seria o Adão. Deu para entender? Então Deus fez macho e fêmea. Porque 2 machos não pode ter filho, nem assim também como 2 fêmeas. Né? Então, ele diz aqui que o verbo se fez carne, no versículo 14 aí, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é habitar? Morou entre nós. Tá vendo? Então, toda vez você quer ter uma conversa com Jesus, abre a Bíblia. Agora, não faça assim não. Tem gente que diz: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. E eu preciso de uma resposta urgente. Agora, hein? Opa! Louco, esta noite pedirão a tua alma. Não, Senhor, espera aí. Não faça isso. Vai desfolhando que Deus vai te parar, vai falar com você. Entendeu? Não entra por esse caminho que você vai ficar perdido. Vamos para Marcos 5. E o seu filho? Magda. Graças a Deus. Graças a Deus. Acharam aí? Marcos 5. Só que às vezes a gente é criado de um jeito, é igual quem vinha da Paraíba para cá, né? Quando chega aqui, como é que fala? Ó, chefe, mãe, tá, pia, puxa, entendeu? Ele até pegar o sotaque carioca é complicado. Assim é quando você é criado de um jeito no Evangelho. Pode enfiar-se na tua cabeça, está dando errado. Você já viu gente morrer? Nossa! Mas você botou isso na cabeça que isso tem te atrapalhado, não deixa você mudar. O capítulo 5 5:25 é igual a pessoa que pratica o mal com o outro. Ele vai colher o mal. Irmão. Diz: gente, eu já estou nessa idade, minha vida não muda. Você não muda, irmão. Você continua plantando as mesmas coisas, fazendo perversidades com os outros. Às vezes você está com raiva de uma pessoa, desforra na outra. Está entendendo? Aí você colhe tudo isso. Ninguém me entende, mas você também não entende ninguém, irmão. E aí? Engraçado, né? É complicado, irmão. Você planta giló e quer colher maçã, poxa. Senhora? Não é verdade? Muda que você vai ver só uma coisa. É isso, irmão. É igual a pessoa que mente, né? Ela também vai ser sempre enganada. Se você planta mentira, vai colher mentira. O versículo 25 diz assim: e certa mulher que havia quanto tempo? 12 anos tinha um fluxo de sangue. Às vezes você pode ter um problema que está atravessando aí décadas na sua vida. E você tenta resolver de um jeito que não é o jeito correto. Tá? E que havia padecido muito com muitos, ela achava que o doutor que ia resolver esse problema. Não era. E despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Irmão, tudo ela vendia, ela queria ser curada, ela queria ser liberta. Então vende aí
vende esse jegue, vende aquele pedaço de terra lá, ô Geraldo, vende a carroça, aí vai vendendo, nada muda, só joga tudo fora. Né? Joia, vende aí, cadê aquela pulseira? Vende aí. Mas não vai mudar, irmão. Quanto mais você luta, nossa. Não viu o outro? Ah, minha alma, pera aí. Vou construir um galpão maior para juntar umas coisas. Conseguiu. Entupiu. Depois ficou do lado de fora olhando. Minha alma, agora você está farta. Está tudo cheio. Aí veio a voz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem irá? Construiu tudo fora da palavra. Aí é complicado. Então, antes ainda pior. 27, o que é que diz? Aí muda tudo, irmão. Se ouvir, muda tudo. Aqui, ó. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue. Por que ela não fez isso antes, irmão? 12 anos de sofrimento, não podia ter resolvido isso antes. E aquela que, não vou lá não. Já viu o telhado da igreja? Lá é de palha. Tem igreja que o telhado é de ouro e não tem a palavra. É isso. Isso que está acontecendo. Aí é complicado. Amém? Vamos para Mateus 15. Que é para vocês, Mateus 15. Para você saber o que você vai fazer daqui a pouco aqui. Você veio aqui porque você tem uma história para mudar. Tem sim. Acharam? Versículo 19. Mateus 15, 19. Acharam? Está escrito assim, ó. Porque do coração procedem o quê? Os maus pensamentos. Um deles qual é? Que mais? Que mais? Que mais? Mais? E blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Entendeu? Por isso que nós lavamos o coração. Quer ver você, por que meu marido me trata tão mal, a minha esposa me trata tão mal? Está no coração da pessoa. Meu filho, quanto mais eu faço, mais ele me envergonha. Está no coração ele. Se não lutar para tirar esse demônio do coração, você vai passando vergonha, hein? Uma atrás da outra, até o homem barbado mesmo. Entendeu? O meu coração era só cachaça e cigarro. Eu era alcoólatra mesmo. Estava no meu coração. Hoje não, quem está é Jesus, o Espírito Santo, a palavra. Glória a Deus. Por isso que nós pegamos esse coraçãozinho escrevendo. Quantos de vocês tomam Santa Ceia? Toma ceia? O que é a ceia que vocês tomam? É um pedacinho de pão. Aí, esse pão é o quê? E o cálice é o quê? Aquele coração pode ser o coração lá do marido. O coração do filho, assim como o pão é o corpo de Cristo. Por que eu creio numa coisa e não creio na outra?
É como se você estivesse pegando o coração lá da esposa, escrevendo nele: eu não quero mais isso aqui. E lavar no sangue de Jesus. Se você estiver crendo, aquilo vai sair. Eu tenho sido muito abençoado, porque eu escrevo o coração, mergulho ali. Quarta-feira eu já venho carregando minha canetinha por causa disso. Eu creio no que faço. Amém? É assim. Então vem para cá para a gente orar, em nome de Jesus. E glória a Deus. Aquele vazamento lá diminuiu? É. Você sabe o que eu estou falando? Ah, que legal. São vizinhos? Ai, prazer, Deus te abençoe, tá? Bem-vindo. É, olha que legal, que bacana. Olha, que bacana. Eu tenho um carinho por esse Robson, meu irmão. A mãe dele, a minha irmã vendia pão pra ela. É? Olha, Dança também. que legal. E você, jovem? Tudo bem? Hein? Não entendi. Ó, tem que pegar em Jesus. Senão é complicado. Entendeu? Se ficar, hoje está aqui, amanhã está ali. Se eu não me cuidar, acontece na minha também. Tenho que andar com Deus. Por isso é que faça chuva, faça sol, estou aqui. Eu não venho aqui por causa de dízimo e oferta, não, já falei isso direto. Eu sirvo a Deus aqui. Se eu não servir a Deus, eu estou perdido. Entendeu? É isso. E você não me estranha, eu te conheço. É. Tudo bom, né, filha? Dá paz, desse jeito. É tão gostoso, as pessoas chegam aqui toda embolada, aí começa a entender, porque Jesus, ele não é só uma palavra, ele também é luz. Quando você tem a palavra, você começa a enxergar tudo. Você começa a enxergar você, enxergar a sua casa, tá entendendo? É coisa séria. Já entrou pessoas aqui, que misericórdia, mas isso aí não tem jeito, não tem jeito. É mais do que Deus? Não, então tem jeito. Entendeu? Se você me trouxer uma pessoa que é mais do que Deus, realmente, isso aí é pesado. Mas não, irmão. Outra coisa, às vezes você pensa que você está falando, eu ensinei isso aqui. Aqui, está escrito. Às vezes você está falando com uma pessoa, você está pensando que é a pessoa. Não é. A voz é da pessoa, mas as palavras é de Satanás. Está dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você é uma vadia, que é uma preguiçosa, que é isso e aquilo, como homem também, irmão. Às vezes você está enchendo a boca da pessoa de comer, para seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Tem mulher que pega até pesado, seu corno, que não sei o que, fala, irmão, é o diabo, o negócio é para afrontar mesmo você sair mesmo da graça, e você não entende. Tem gente que mata a mulher, irmão. Todo dia você está vendo seminicídio aí, irmão. É isso. Entendeu? Eu estou te falando, irmão, eu sou garoto novo ainda, eu só tenho 71 anos de idade. Não, é sério.
só tenho 71 anos de idade. De evangelho eu estou com 40 e alguma coisa. O que eu já vi de coisas, é brincadeira. Olha, eu tinha um caso com uma mulher, que a mulher dizia assim: como é que é, ô safado, não vai me bater hoje não? Irmã, a mulher acostumou, tinha um demônio nela, que ela acostumou a apanhar, irmão. Ela tinha até um olho já menor do que o outro, assim mesmo. Irmão, eu negócio sério, irmão. Aí, ó, mariquinha, desse jeito. E perturbava o cara, nada. Até que, quando eu botar um chip, aí você vai querer. Aí o cara pegava, velho. Olha, a criança gritava, cachorro latia. Negócio sério, irmão. Teve uma vez que me ligaram aqui: pastor, tem como o senhor vir aqui em casa agora? Esse negócio de arrumar namorada pela internet, irmão. Ele arranjou pela rádio, pela uma rádio aí que eu vou citar nome. Aí ele me chamou: tem como o senhor vir aqui em casa? E eu fui. Cheguei lá, o fogão de 6 bocas estava lá embaixo, dentro do mato, irmão, com um bujão de gás, panela de pressão, panela lá no meio do mato. Irmão, diante de Deus. Aí ele: aí, pastor, o que eu arrumei para a minha vida? Eu falei: irmão, assim também é homem, irmão. E a mulher bonita, irmão, mulher bonita. Só que ela sozinha pegou o fogão de 6 bocas com a panela de pressão em cima. Lá embaixo, irmão. Eu fiquei horrorizado, eu nunca tinha visto isso, irmão. Aí eu fiquei olhando, gente, eu já vi cozinhar na lenha, já vi, mas não mato. Isso, né? A panela saiu do fogo. Bira, eu vi isso, Bira. E eu fiquei assim, ó. E o camarada coçando a cabeça: pastor. E eu vou falar o quê? Vem cá que eu vou. E ela olhou para minha cara: a paz do Senhor. Eu falei: paz do Senhor. E a panela está lá fazendo barulho, né? O fogo é apagado, bujão lá. Aí, dá a mão vocês dois aí que eu vou orar por vocês. Ai, pastor, eu não quero fazer isso, né? Mas amor, você que me perturba, né? Alisando o rosto dele. Aí o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Não sei nem se Deus ficou olhando daquilo. Foi, mano, foi. A casa deles, aqui é asfaltado, bonitinho, tal, mas os fundos davam com um terreno baldio, um matagal, descida assim. Tu sabe onde é, né? Tu lembra desse cara? Irmão, fogão de 6 bocas não é pequeno, né? Ele agarrou com a panela, arrastando o bujão. Da outra vez acho que ele vai comprar aquele jacaré menorzinho. Então, irmãos, muitas das vezes você está dando conversa para o diabo. Bate boca, né? Irmão, sai fora, vai orar, procura um lugar. Eu já fiz tantas vezes isso. Para o carro: olha aqui, Satanás, vou falar com você agora. Aí sim, aí eu bato boca. Eu paraliso a atuação, eu sou de Deus, que é de Deus, o diabo não pode tocar, minha família é de Deus, e fora e não volta mais. Aí você pede: Senhor Deus, me dá sabedoria, me renova. Daqui um pouco vem aquela paz. Aí quando você volta ao local da encrenca, tudo limpo, não tem mais nada.
Senão você bate boca com o diabo pensando que é gente. É onde o cara mata o outro. E tem coisas que você diz assim, mas por que você me chamou disso? Eu nunca falei isso para você. Realmente. É igual uma pessoa, você já foi na macumba, no centro de macumba? Então, depois que você conversa lá com o demônio, quando acabar, pergunta a pessoa o que ela falou para você. Eu não falei nada com você. Menina, eu nem te conheço. Você conversou com o demônio. Se você não aprender isso, você vai envelhecer sem paz. E Paulo ensinou que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, potestades, é contra o príncipe das trevas deste século. Então, conforme eu falei, Jesus não é só a palavra, ele também é luz. Ele também é luz. Tá? Por isso que ele diz: quem me segue não andará em trevas. Experimenta fazer isso, você vai ver. Deixei meu marido, pastor, um leão em casa. Mas não é o leão da tribo de Judá, não. Um leão mesmo, carniceiro. Se chegar em casa, você vai encontrar um gatinho. Botei o macarrão no fogo para adiantar. Não sei o quê. Aí a senhora troca de marido. Aí o demônio entra no outro. Sai daquele que a senhora largou e entra no outro. Se não expulsar o demônio, você pode ter 40 maridos. O mesmo demônio vai entrar nos 40. Ele já sabe que você é fraco. Largou o primeiro, vai largar o segundo, vai largar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 200, o 300. Se não expulsa o demônio vai. E o outro, ele falando, é diferente, tal. Porque o demônio não está mais nele, está no outro aqui. Passar também para a igreja aqui, fazendo certo pelo caminho. Até hoje, quando eu vim para a igreja, era com a cara toda quebrada. Ele entende, nunca cara que eu já quebrou o meu dente, você já quebrou a minha cara toda. Eu já tentei o suicídio, você quer mais o seu? Não, é uma coisa que você é psicopata. Essa é a Bíblia, eu gosto que até nós, 10 horas da hora. Mas foi inimigo de encostar perto. Tá igual um videozinho que tem aí, né? Você já me deu paulada, 22 tiros, 40 facadas, e agora você quer me matar? Brincadeira. Misericórdia. Já viu esse videozinho? Não? Você já me deu tanta paulada, já me deu 22 tiros, 40 facadas. Agora você quer me matar? Pelo amor de Deus, hein? Aí. Olha, eu conheci um pessoal, Zilpa, quando eu era do mundo, eu ia para essas festazinhas juninas, esses bailes de rua, né? Então lá tinha negócio de arraial. Tinha um casal que no meio do baile, mas eles saíam no pau, irmão, levantava uma poeirada, era barro, e rolavam no chão, só, os cabelos dela ficavam assim, ó. Ela tinha um cabelo, né, africano, né, aquela assim para cima, assim, parecia um asterisco, aquele Luiz Cacheiro, a boca arrebentada, sangrando, e a gente ia lá para tirar. Não, tira não, ela me ama, eu amo ela também, ela é minha mulher. Aí depois começavam a dançar de roxinho colado, sangrando.
que o demônio faz com as pessoas, irmão? Mas naquela época eu não conhecia Jesus. Hoje eu sei, quando eu vejo um casal discutindo, batendo boca de grande, o demônio está ali no meio, e o primeiro trabalho dele é no coração. E você fica, parece que você vai cair para trás. Você respira mal, você fica mal, porque ele entrou no seu coração, e o seu corpo é templo do Espírito de Deus. Se entrar o demônio, faz mal aí. Se entrar o demônio, você botar uma gota de querosene no café, fica ruim. Café é para botar adoçante, o açúcar não bota nada, né? Então, a gota de querosene nasceu o nosso corpo. O demônio entra, primeira coisa que acontece, você perde até a fome. O coração fica. E só vem ideia ruim. Por que eu não tomo um tiro? Por que o carro não pega? Se eu plantar a mão, só parece só coisa ruim, não vem nenhum pensamento de Deus. Eu estou falando para vocês, e hoje, infelizmente, ninguém está ensinando mais isso. Ensina, não escreveu, não leu, é analfabeto. Eu tenho um advogado bom, dá logo entrada no divórcio. Eu não sei como é que fica, se está escrito que Deus uniu, e aí? Complicado. Feche os seus olhos. Santo Deus, esse povo que está aqui, Senhor Deus, eles vêm em busca do conselho. Eles pediram uma resposta saindo de casa. Deus, fala comigo, porque sinceramente eu não aguento mais. E o Senhor falou. Eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o diabo não vai conseguir mais continuar a atormentar essa pessoa. Porque se o problema é em casa, no mundo espiritual, não há distância. Eu estou mandando você sair daquele marido. Eu não estou pedindo, não. Eu estou mandando você sair lá do marido, sair daquele filho, aquela filha, sai da esposa. É uma ordem, é em nome de Jesus. E a casa dessa pessoa agora está cercada de anjos. São os anjos ministradores que faz valer a palavra de Deus. Não tem como você resistir isso. Sai, engole as suas palavras e não volta mais. Espírito Santo, eu quero que o Senhor incomoda aquele marido, incomoda aquele filho, aquela filha, incomoda aquela esposa a entender a verdade e optar por viver a verdade. E toda lambança do diabo na alma, no espírito, na mente, no cérebro, sai para nunca mais voltar. Agora, meu Deus, lembra que o Senhor falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Eu quero que essa paz entre em cada casa, em cada família, em cada pessoa. Essa paz que o Senhor diz: deixo-vos a paz. E que a partir de hoje, essa pessoa reconheça a presença do Senhor, o agir do Senhor na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus. E agora eu te peço, Pai, transforma aquele líquido que está ali no recipiente no teu sangue, onde essa pessoa vai lavar o coração de quem ela escreveu o nome, e ela vai ver o resultado.
porque a glória do Senhor há de manifestar na petição dessa pessoa, em nome de Jesus. E em seguida, Pai, se alguém trouxe alguma oferta, algum dízimo, o Senhor receba deles. Lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. E eu entrego esse povo agora em suas mãos. Cobre com seu manto de justiça e leve em paz, e vocês digam: assim seja. Amém? Pode lavar seu coraçãozinho, em nome de Jesus. Olha, muito forte, hein? Muito forte. Vocês pensam, eu também escrevo no meu coração. Aqui, Guaraciara, eu trouxe a canetinha. Olha, você que orou comigo às 15 horas, popularmente falando 3 horas da tarde, a pastora Conceição estará aqui, tá bom? E eu volto às 19 horas. Deus te abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.